Minha vida era um buraco sem fundo. Eu morava num canto esquecido da periferia de São Paulo, numa casa apertada, mofada, onde o barulho da vizinhança, das motos, dos gritos e da música alta eram constantes. Eu passava os dias vendendo roupas baratas numa loja de shopping, ganhando um salário que mal cobria as contas. Para piorar, minha mãe estava doente, precisando de remédios que eu não tinha como pagar. Cada dia era um peso a mais nas costas, e eu me afundava naquela sensação de que tudo estava fora do meu controle. Eu precisava de dinheiro, precisava de uma saída. Foi numa noite de sexta-feira que tudo mudou. Saí do trabalho depois de mais um dia infernal e fui direto para o boteco do Zé, aquele lugar que fedia a cigarro, cerveja choca e desespero. Eu estava afundado na quinta dose de cachaça quando um cara apareceu. Jairo, ele disse que era o nome dele. Usava um terno caro e um relógio que brilhava como se tivesse sido feito de ouro puro. O tipo de cara que eu só via na televisão. Nunca ali, naquele fim de mundo. Ele sentou do meu lado e começou a puxar papo. Conversa vai, conversa vem. Eu acabei desabafando sobre minha vida, sobre minha mãe doente, as dívidas, a sensação de fracasso. Jairo escutou tudo com uma calma irritante, como se já soubesse de cada detalhe antes mesmo de eu falar. Quando terminei, ele sorriu e me disse que sabia de um jeito de mudar tudo aquilo. Um pequeno pacto, nada demais, ele disse. Riu quando viu minha expressão e me explicou com um olhar sério. Eu já estive onde você está. Isso aqui. Ele apontou para o terno, o relógio. Eu consegui depois de um pacto, mas tem que ser feito da maneira certa e tem um preço. Ele me deu um cartão com o endereço de um terreno baldio, um desses lugares abandonados no meio da cidade, onde ninguém ia, nem a polícia. Vai lá, leva um objeto pessoal, faz o ritual que vou te explicar e você terá tudo o que quiser. Eu achei que era papo de bêbado, mas a ideia ficou martelando na minha cabeça. Uma chance de mudar tudo. No dia seguinte, liguei para Jairo e combinei de me encontrar com ele no lugar. Ele me explicou o que fazer. Um círculo de velas pretas, carvão para marcar o chão e algo de valor pessoal. Além disso, sangue, o suficiente para selar o pacto. Eu fui até lá naquela mesma noite, levando um pingente que minha avó tinha me dado, o único presente que eu ainda guardava dela. No terreno, o lugar estava um breu total. Só a luz da lua iluminava aquele espaço vazio, cercado de mato alto e lixo. Montei o círculo conforme Jairo instruiu. As velas queimavam com uma chama estranha, como se estivessem vivas, pulsando. No centro, coloquei o pingente e com uma faca que trouxe de casa, cortei minha palma, deixando o sangue escorrer sobre o objeto. As palavras saíram da minha boca de forma automática, um misto de latim e sei lá o quê. Quando terminei, um silêncio pesado tomou conta do lugar, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Foi então que senti. Um vento gelado me envolveu e a luz das velas começou a tremeluzir. Quando olhei para o círculo, vi uma sombra se formar, uma figura alta e indistinta com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. A voz que saiu daquilo não era deste mundo. Você me chamou. Aquelas palavras ressoaram dentro da minha cabeça, um som que parecia rasgar minha mente. Eu mal conseguia falar, mas consegui sussurrar meu pedido. Dinheiro, riqueza, tudo o que eu nunca tive. A entidade ficou me observando, os olhos ardendo como carvões em brasa. Seu pedido será atendido, mas tudo tem um preço, disse antes de desaparecer tão rápido quanto surgiu, deixando um cheiro de enxofre no ar. Fui embora dali tremendo, mas ao mesmo tempo, uma excitação estranha tomou conta de mim. Tinha funcionado. Tinha que funcionar. Na semana seguinte, minha vida virou de cabeça para baixo. Recebi uma promoção no trabalho, um aumento que parecia impossível. Ganhei na quina da loteria, um prêmio razoável que quitou minhas dívidas, e ainda sobrou bastante. A grana começou a entrar de formas que eu nem esperava. Comissões inesperadas, investimentos que davam retorno do dia para a noite. Eu finalmente tinha o que sempre quis, mas foi aí que as coisas começaram a ficar erradas.
Primeiro era só uma sensação esquisita, como se eu estivesse sendo observado o tempo todo. Depois, o cheiro. A casa começou a cheirar a podre, como carne estragada. Mas eu nunca achava de onde vinha. As lâmpadas piscavam, queimavam sozinhas, e eu comecei a ouvir barulhos à noite. Sussurros, passos pesados que vinham do corredor. Achei que estava ficando louco. Uma noite, acordei com um som horrível, como se algo estivesse arranhando as paredes do quarto. Quando olhei para o canto, vi uma coisa que gelou meu sangue. O círculo que eu tinha feito no terreno agora estava desenhado no chão do meu quarto, e o pingente da minha avó estava no meio, coberto de sangue seco. Era impossível. Eu sabia que tinha deixado aquilo no terreno. Joguei o pingente no lixo, apaguei o círculo e tentei fingir que nada estava acontecendo. Mas o inferno só estava começando. Minha mãe piorou de repente. Um dia a encontrei desmaiada na cozinha, com os olhos revirados e a boca cheia de espuma. O médico disse que era uma infecção, mas os exames não explicavam como tinha se espalhado tão rápido. Ela foi internada às pressas e eu vi meu dinheiro desaparecer em contas hospitalares e remédios caros. Quanto mais eu tentava resolver, mais os problemas se acumulavam. Acordei uma noite com uma dor aguda no peito, como se algo estivesse me perfurando por dentro. Abri os olhos e, à luz fraca do abajur, vi a sombra de novo, parada ao lado da cama. Aquela coisa não era apenas uma presença. Era sólida, real. E os olhos agora mais próximos eram duas fendas brilhantes de puro ódio. Senti as mãos dela em volta do meu pescoço, frias e úmidas, apertando cada vez mais forte. Tentei lutar, mas era inútil. As mãos atravessaram minha pele como se eu fosse feito de papel. Quando acordei, estava sozinho no chão, com marcas de dedos arroxeados no pescoço e um gosto metálico na boca. Meu corpo inteiro doía e o ar parecia pesado, difícil de respirar. Tentei sair da casa, mas as portas estavam trancadas por dentro e a sombra agora me seguia aonde quer que eu fosse. No espelho do banheiro, no reflexo das janelas, sempre à espreita, sempre sorrindo com aquele sorriso deformado que parecia se alargar cada vez mais. Os dias viraram um borrão, uma mistura de gritos, ruídos e visões que me deixavam à beira da loucura. Eu perdi o emprego, perdi o carro, perdi tudo. O dinheiro que havia me trazido para o alto agora me jogava para baixo. As paredes da minha casa se enchiam de mofo e sangue. As rachaduras pareciam formar símbolos que eu não conseguia entender. Uma noite, quando não aguentava mais, decidi tentar desfazer o pacto. Voltei ao terreno baldio, onde tudo tinha começado. Refiz o círculo, as velas, tudo exatamente como antes. Mas quando cortei a palma da mão, esperando que aquilo reverteria a maldição, nada aconteceu. O vento soprou forte e a voz gutural que eu conhecia tão bem ecoou mais uma vez. Você acha que pode desfazer o que já foi selado? A voz zombava, cheia de ódio. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas é o meu fim. Tudo começou na noite em que perdi a Marina. A gente tinha brigado feio, e ela saiu de casa furiosa, dizendo que precisava de um tempo longe de mim. Eu sabia que ela ia para a casa dos pais, que moravam a uns 30 minutos de carro. Esperei ela me ligar, como sempre fazia depois das brigas, mas dessa vez a ligação nunca veio. Em vez disso, o que recebi foi um telefonema que nenhum namorado quer receber. Marina havia sofrido um acidente no caminho. Um caminhão desgovernado pegou o carro dela de frente. Ela morreu na hora. O mundo desabou. Eu não sabia como seguir em frente. A culpa me consumia. Todas aquelas coisas ditas na raiva. A sensação de que poderia ter feito algo diferente. Nos dias que se seguiram, eu só existia. Um zumbi vagando pela casa que ainda cheirava a ela. As roupas, o perfume, o toque dos objetos que ela havia deixado espalhados. Eu não conseguia aceitar. Não podia aceitar. Foi em uma dessas madrugadas insones que me vi perdido na internet buscando qualquer coisa que me distraísse daquela dor sufocante. Acabei caindo em um site estranho, cheio de fóruns sobre ocultismo, magia, rituais.
A maioria era pura bobagem, mas em meio a tudo isso, encontrei um tópico específico. Um ritual para trazer de volta um ente querido. A promessa era clara, o ritual poderia reverter a morte, mas o preço era alto. Eu não me importava com o preço, só queria Marina de volta. O ritual exigia coisas simples: um círculo de velas vermelhas, um objeto pessoal da pessoa falecida e, o mais difícil, um pedaço do corpo dela. No começo achei impossível, mas o desespero me levou a fazer coisas que eu nunca teria imaginado. Marina havia sido enterrada 2 dias antes, e numa noite chuvosa, eu fui até o cemitério. Com uma pá enferrujada e a pouca coragem que me restava, desenterrei o caixão. Quando abri a tampa, meu coração quase parou. Lá estava ela, pálida e fria, mas ainda a minha Marina. Fechei os olhos e, com a mão trêmula, cortei uma mecha de seu cabelo. Enterrei tudo de novo e voltei para casa como um criminoso. Naquela noite montei o círculo no chão da sala, como as instruções diziam. Coloquei as velas ao redor, o cabelo dela no centro e um ursinho de pelúcia que ela amava. Recitei as palavras do ritual, uma mistura de latim e algo que parecia uma língua antiga que mal consegui pronunciar. Ao terminar, um vento gelado atravessou a sala, apagando as velas. Por um momento, tudo ficou em silêncio, um silêncio pesado, opressor. No início, nada aconteceu. Me senti ridículo, ajoelhado ali, chorando por algo que parecia impossível. Mas quando me virei para levantar, ouvi um som baixo, algo parecido com um sussurro vindo do corredor. Meu coração acelerou. Olhei para o corredor escuro e vi uma sombra se movendo lentamente, como se algo estivesse tentando se erguer. Saí correndo, pensando que tinha imaginado tudo, mas o som continuava. Passos leves, um arranhar nas paredes. Quando finalmente criei coragem para olhar de novo, lá estava ela. Marina estava de pé no final do corredor, mas algo estava muito errado. O corpo dela estava inchado, com manchas escuras e marcas do acidente ainda visíveis. Os olhos, que antes eram vivos e brilhantes, agora eram vazios, sem vida, como se fossem feitos de vidro. Ela me encarava, mas não era um olhar de amor. Era um olhar vazio, frio, distante. Eu dei um passo para trás, mas ela avançou, arrastando os pés de maneira desajeitada. A boca dela se abriu lentamente, como se quisesse falar, mas o som que saiu não era humano. Era um grunhido baixo, gutural, que ecoava pelo corredor. Senti um medo paralisante. Não era ela, não era a Marina que eu conhecia. Eu tinha trazido algo de volta, mas não era minha namorada. Era um corpo, uma casca vazia, possuída por algo que eu não conseguia compreender. Tentei desfazer o ritual, mas o livro não tinha nenhuma instrução para reverter o processo. As palavras que antes faziam sentido agora eram apenas rabiscos sem nexo. Marina continuava vagando pela casa, aparecendo sempre à noite, parando na porta do meu quarto, me observando sem piscar. Ela nunca falava, apenas ficava ali, imóvel, como se estivesse esperando algo. Eu trancava a porta, mas todas as noites ela estava lá, os olhos vidrados me encarando. As coisas pioraram com o passar dos dias. Ela começou a me seguir, aparecendo em lugares onde eu não esperava. No espelho do banheiro, sentada no sofá quando eu chegava do trabalho, e até mesmo parada na calçada quando eu olhava pela janela. Não importava onde eu estivesse, ela sempre me encontrava. Cada vez mais o corpo dela parecia se deteriorar, como se a morte estivesse lentamente retomando o que eu tentei roubar. Uma noite, acordei com um som de respiração pesada ao lado da cama. Quando olhei, Marina estava ali de pé, olhando para mim. O cheiro de podre e de terra invadiu o quarto. Ela se aproximou lentamente. Seus dedos gelados tocaram meu rosto e eu senti um frio que me atravessou até os ossos. Você me trouxe de volta. Por quê? Ela sussurrou, mas a voz não era dela. Era algo distorcido, cheio de dor e raiva. Eu tentei me afastar, mas o quarto parecia girar. A última coisa que vi foram os olhos dela se aproximando, vazios, sugando toda a luz ao redor. Acordei no chão, com marcas de unhas no pescoço e um gosto amargo na boca. Desde então, ela aparece todas as noites, sempre mais próxima,
sempre mais apodrecida, como um lembrete do erro que cometi. Eu trouxe Marina de volta, mas o preço foi minha sanidade. Não sei mais onde ela termina, e eu começo. Tudo o que resta é uma casa cheia de sombras, e a certeza de que o que voltou nunca deveria ter saído do túmulo.